Mundo. Estamos fechando uma etapa na história do serviço brasileiro da Rádio Nederland, a emissora internacional holandesa. Hoje é a nossa última emissão do Giramundo via ondas curtas. Para apresentar o programa desta noite, eu, Clívia Caracciolo, e eu, Ana Luísa Moreira, fomos escaladas para prepará-lo, justamente porque o tema deste último Giramundo será a mulher. E para completar, na técnica de som, temos Marianne van de Veen, também brasileira. Ninguém mais preparada para falar dos problemas, angústias, satisfações e metas da mulher do que ela própria. Na Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento, realizada entre 5 e 14 de setembro no Cairo, a mulher foi o pano de fundo. Sim, porque é a partir da mulher que se abrem os capítulos da história da criação dos povos. É ela a depositária da vida. Ela que possui o útero para durante 9 meses dar abrigo seguro a uma nova vida que está se formando. E quanto mais ela procria, mais gente há no mundo. Mas se ela tem a escolha de dizer, sim, eu quero evitar que o mundo tenha uma explosão populacional e para isso eu vou colaborar usando métodos anticoncepcionais, então ela está tomando uma enorme iniciativa responsável pela humanidade. Muito fácil falar isso nas sociedades ocidentais do primeiro mundo, em que tudo é acessível. Educação, alimentação adequada, assistência médica, social e financeira do Estado, além da quebra de muitos tabus que poderiam impedir a mulher de tomar essa decisão ou fazer a sua parte para evitar um inchaço demográfico. Mas há, no entanto, um fator muito importante que conta e influencia bastante a cabeça de muitos: a religião. Foi justamente esse ponto que criou 1000 mal-entendidos em relação à Conferência do Cairo. Sim. Apesar de todos os fatores que já citamos que podem ajudar as mulheres, há a convicção religiosa que dá diferentes entendimentos à contracepção. No Ocidente, onde existe um vasto número de católicos, os métodos anticoncepcionais não são admitidos. Apenas a forma chamada natural, o coito interrompido, em que parceiro ejacula fora da vagina da parceira. Outras linhas cristãs protestantes, por sua vez, defendem o uso de métodos anticoncepcionais e dão orientação à mulher de como usá-los. Mas o problema se radicaliza quando passamos para outra parte do mundo e chegamos aos países árabes de crença muçulmana. Os fundamentalistas são contra o aborto, mesmo que seja para salvar a vida da mãe que está em perigo. Vale a pena esclarecer que em nenhum momento, antes da Conferência do Cairo, o aborto foi considerado um método anticoncepcional para ser lançado mão logo de primeira. Ao contrário, ele é o último da lista. E essa explicação não foi escutada pelos muçulmanos, de propósito. E querem saber por quê? Porque na sociedade islâmica fundamentalista, a mulher é relegada ao último plano, apesar de não ser assim que os princípios da religião pregam. A mulher deve, sim, ser tratada com respeito e dignidade, sem se medir onde terminam esses tratamentos. Salvar a vida dela, quando em perigo por uma gravidez, é fazer valer os seus princípios. A posição social da mulher varia muito de acordo com os padrões culturais do seu meio. Na África, a mulher tem um outro papel diferente do exercido pela mulher na Europa ou na América Latina. Em muitas comunidades africanas, a mulher é a chefe da família e tudo gira em torno dela. A sociedade é notadamente matriarcal e não há nenhum incômodo nesse sentido. Em outras partes da África, a mulher não é dedicada exclusivamente à sua própria prole. Ao contrário,
As crianças são criadas por toda a sociedade local e existe o envolvimento direto do pai na criação e educação dos filhos. E não se pode dizer nada contra a mulher africana que se queixa ao juiz quando ela não toma uma surra do marido. A violência nesses termos é parte da cultura dela e assim vai. O que não se pode perder de vista é que por trás de todos esses fatores culturais está o bem-estar, saúde e educação da mulher, no sentido de conhecer a sua própria fisiologia e assim ter cuidado consigo mesma. Esse ponto está diretamente ligado à disseminação da AIDS por toda a África, que comporta 2/3 dos contaminados com o vírus da doença. Na África, a poligamia é comum. O homem pode ter várias mulheres que, por sua vez, não têm acesso a métodos anticoncepcionais ou lhes falta a informação na forma de educação de como se prevenir da doença usando a camisinha de Vênus, por exemplo. Conclusão. Temos aí uma população inteira fazendo controle populacional da maneira mais mórbida possível, através da morte trazida por uma doença contagiosa, sem chance de retrocesso. No Cairo, Álvaro Cavalcante conversou com Marília Schuller, que esteve no Contraponto falando sobre o racismo. Nós reservamos para este programa uma parte da entrevista de Marília, colocando em destaque a posição da mulher no contexto mundial. A Marília Schuller é coordenadora do programa contra o racismo do Conselho Mundial de Igrejas. Ela vive em Genebra e teve uma participação bastante destacada na Conferência do Cairo. Me parece que há mais do que tempo que realmente a questão das mulheres e as suas preocupações sejam discutidas no mais amplo sentido da palavra, das questões das mulheres, todas as questões. O que me preocupa é que quando a gente pensa na Conferência Oficial de População e Desenvolvimento que está acontecendo aqui do outro lado, a participação das mulheres é muito pequena. Na verdade, ainda se continua discutindo sobre a questão das mulheres, mas as mulheres mesmas não estão presentes lá. Isso é uma coisa que me preocupa muitíssimo. Eu acho que isso temos ainda que avançar muito mais. Todavia, com relação a se os fundos vão ser usados mais para a questão de população, eu vejo que as coisas estão tão interligadas que, de qualquer maneira, me parece que vai haver um beneficiamento de toda a humanidade, digamos assim, de homens, de mulheres, de crianças. Muito sinceramente, embora eu reconheça que toda a questão de direitos reprodutivos e toda a questão de planejamento familiar tem um peso muito grande sobre as mulheres, mas ainda assim eu continuo chamando a responsabilidade dos homens. Então eu acho que todas as políticas e todos os fundos, os programas de ação que vão ser trabalhados, o ideal seria que eles fossem trabalhados de maneira integrada. Que não fosse uma questão demográfica, que não fosse uma questão técnica simplesmente, mas que trabalhasse a questão da vida num sentido integral, mais holístico de fato. Marília Schuller opina como as organizações não governamentais podem desempenhar um importante papel para o desenvolvimento da mulher. Eu acho que as organizações não governamentais têm uma agenda muito clara e pelo menos da minha observação, essa agenda é uma agenda que tem essa postura integral, que tem essa visão integral, mas que certamente vai estar reforçando, sempre mantendo essa visão. Olha, a questão das mulheres, a questão do fortalecimento das mulheres, da sua independência, do seu direito à igualdade, do seu direito à saúde, à educação, ao trabalho, enfim, todas essas coisas que nós como mulheres advogamos. E me parece que as organizações não governamentais certamente vão continuar a fazer isso. Vocês ouviram Marília Schuller, do Conselho Mundial das Igrejas, em entrevista concedida a Álvaro Cavalcante, no Cairo. Este é o Mundo através da Rádio Nederland, a emissora internacional da Holanda. O chanceler argentino Guido
Prefeitura de Iteia apresentou oficialmente terça-feira passada a 6ª Conferência Regional sobre a Integração da Mulher e o Desenvolvimento Econômico e Social da América Latina e o Caribe, que será realizada de 25 a 29 de setembro no Mar del Plata. Esta conferência promete. A diretora para Direitos Humanos e da Mulher da delegação argentina, Zelmira Regazzoli, acredita que este encontro será bastante mobilizador e muito significativo, pois além de abordar uma ampla gama de questões que afligem a mulher latino-americana, dará forma à postura que será apresentada na Conferência Mundial, realizada no próximo ano em Pequim, na China. Zelmira Regazzoli, responsável pela organização, acrescenta ainda que durante a conferência no Mar del Plata será feita uma análise e avaliação da situação das mulheres na América Latina durante os anos 90 e serão elaborados o programa de ação para o período 1995 a 2001 e os preparativos para a conferência de setembro de 95 na China. Na 6ª Conferência Regional sobre a Integração da Mulher, 6 primeiras damas do continente também estarão presentes, além das representantes de organizações da América Latina e Caribe. Paralelamente à conferência, acontecerão várias atividades complementares, tais como o Festival da Mulher e o Cinema, a apresentação de um livro, compilação de mulheres universitárias e o concurso de fotografia, escultura e contos. Entre as várias delegações de mulheres e de organizações não governamentais que também estão se preparando para a Conferência Mundial em Pequim, gostaríamos de dar um destaque todo especial ao Grupo Educação da Mulher Indígena Grumin. De e para mulheres indígenas brasileiras, o Grumin defende a luta pelos direitos humanos dos indígenas, e em especial das mulheres indígenas. Ao contrário das outras mulheres que têm certos de repressão até você, as mulheres das tribos indígenas do Brasil, antes da invasão dos brancos, eram respeitadas e tinham a última palavra nas assembleias em suas tribos. Elas podiam ir contra a palavra de seus pais, irmãos ou até maridos. Mas com a invasão dos homens brancos, chegou a violência sexual e as imposições psicológicas que levaram a mulher indígena a se retrair e se colocar sob a proteção de seus homens. Este foi o Giramundo, um programa transmitido pela Rádio Nederland desde 1979, sob o comando de Álvaro Cavalcante. Infelizmente, ele não pôde estar no estúdio hoje conosco, mas está agora no telefone para dizer algumas palavras nesta última edição de Giramundo e se despedir de todos vocês, ouvintes e amigos do Departamento Brasileiro da RN. Álvaro Cavalcante, é com você. Alô, Ana Luísa. Alô, Clívia. E alô da técnica Mariane também. Amigos ouvintes, chegamos ao final de toda uma série, como disse a Ana Luísa há pouco, de programas que desde 1979 estão sendo apresentados, falando do terceiro mundo para o Brasil e para os países de língua portuguesa da África. E é claro que nós sempre dedicamos muita atenção à África neste nosso programa. Falamos também sobre transformações ocorridas na Ásia nos últimos anos. E não esquecemos de mencionar também sempre o problema dos direitos humanos que, infelizmente, ainda não são devidamente respeitados em muitos países do terceiro mundo, como também em países mais avançados, infelizmente. É uma data um pouco triste, porque é uma despedida, mas nós vamos, como vocês sabem, através do satélite, penetrar num vasto público brasileiro, juntamente com estações de rádio do Brasil. E eu espero que você, amigo ouvinte, seja o elo de ligação entre nós da Rádio Nederland e as estações brasileiras. Um grande abraço. Valeu o recado, Álvaro. E eu reforço o nosso muito obrigado a vocês, ouvintes, pelo carinho e audiência. Mas continuem ainda na sintonia, que vem aí o Contraponto comigo, com o Carlos Jagoeiro, contando a história da nossa sessão e que este ano completaria 20 anos de transmissões nas ondas curtas pela Rádio Nederland. Quanto a mim, Ana Luísa Moreira, um super abraço a todos, uma boa noite e amanhã estarei de volta na nossa última transmissão, que será feita ao vivo aqui dos nossos estúdios às 22h30 UTC, 19h30 horário de Brasília. Esta transmissão contará com a presença de toda a nossa equipe. Não percam e até amanhã.